Olá, hoje é dia 12 de maio. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir àqueles que ainda não são inscritos no meu canal, César Ramos Dextravox, que se inscrevam para a gente poder impulsionar esse vídeo no YouTube. Como disse, então, hoje é domingo, dia 12 de maio, é dia de praticarmos aquele terceiro mandamento do nosso código judaico-cristão, que manda guardar domingos e dias de festas. É um dia consagrado a Deus, consagrado à igreja. É dia de irmos à missa, de praticar a penitência, é dia de servirmos aos necessitados, aos idosos, os órfãos, as viúvas, dia de visitar os doentes nos hospitais, os nossos amigos, dia de reunir a família para um almoço e dia de ficar com os pais, com os avós, que é um dia de descanso. A semana que passou, aconteceu um encontro da CNBB, dos Bispos do Brasil, né? No dia 7 de maio, então terça-feira, foi publicado um manifesto, vejam só, um manifesto, contra o governo do presidente Bolsonaro. Foi assinado por mais de 300 bispos, vermelhos naturalmente, né? A teoria da libertação, e criticando as principais medidas do governo, que está tentando tirar o Brasil do caos em que se encontra, e por culpa, claro, do PT, que foi justamente um partido criado dentro da Igreja Católica, todo mundo sabe. Então, nessas críticas, vou enumerar algumas agora. Eles criticaram principalmente o decreto do liberalismo econômico assinado pelo presidente, que visava justamente abrir o mercado para empregos e facilitar o empreendedorismo, para gerar as pessoas poderem trabalhar na indústria, no comércio, na prestação de serviços, oportunidade de atividade, alguma coisa. E criticar a ausência de medidas eficazes para combater o desemprego. Puxa, pelo amor de Deus, ninguém é tão burro assim ao ponto de entrar nessa contradição. É justamente isso que o ministro Guedes está tentando fazer. Ele quer aquelas reformas, principalmente da Previdência, para poder abrir mais o mercado, para atrair investimentos, para que sejam gerados novos empregos. E é bom lembrar que foi os desgovernos petistas que levaram o Brasil a esse caos, pela corrupção, pelo roubo, pela incompetência. E aí todo dia a bolsa cai, o dólar sobe, a gasolina já está R$ 5. Alguma providência tem que ser tomada. E é o que o governo está tentando fazer. Não criticar o corpo de verba de educação. Outra coisa que eu não sei de onde é que eles tiraram. O ministro já veio a público, gravou vídeo, explicou que é um contingenciamento, é uma economia que o governo está fazendo por falta de recursos. E essa economia está sendo feita esses cortes em coisas supérfluas, tá? Em investimentos que não são prioritários. Os salários e o que é atender os estudantes não foi mexido em nada. Isso aí, quando melhorar a situação do país, tudo volta ao normal. E a universidade está sendo muito mal gerenciada. Lá os alunos estão lá depredando, fumando maconha, andando pelado, protestando, pichando, doutrinando o marxismo cultural. E, na verdade, muito poucos estão estudando. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser corrigido na universidade. A universidade foi toda esquerdizada. Então, o problema não é a falta de verba, todo mundo sabe. Verba tem. O problema é um problema de gestão desonesta, como aconteceu lá na UFRJ, no Rio de Janeiro, onde 500 milhões sumiram e a universidade está totalmente depredada. Criticaram a extinção dos conselhos de participação da sociedade. O que era isso? Eram sovietes que o PT criou, tipo o MST, assim, e na verdade não foi extinto, porque aquilo que não foi criado, que não tem CNPJ, que não tem endereço fixo, que não tem um responsável, não é um órgão, não existe como pessoa jurídica nem com coisa nenhuma. Esses movimentos que foram criados aí, patrocinados por ONGs globalistas, com apoio do ladrão Lula e outros, isso aí não são conselhos de participação da sociedade. Isso aí é uma coisa totalmente ilegal contra a Constituição. Criticaram aquele decreto dele agora que flexibilizou as armas, o uso de armas. Isso aí não foi o presidente que inventou, isso aí foi um pedido da sociedade, porque em 2005 teve um plebiscito, todo mundo votou pelo direito das pessoas poderem usar arma, comprar armas. E aí o Lula e o Zé Dirceu vetaram isso aí. E então o presidente, em campanha, prometeu que ele iria flexibilizar esse estatuto de desarmamento para que todo mundo tivesse o sagrado direito à legítima defesa. Aqueles que quiserem. Ninguém é obrigado a comprar arma. Ninguém tem dinheiro para isso. A arma é muito cara. Então, só algumas pessoas, algumas profissões, lá um caminhoneiro, alguém que precisa de uma arma,
está cansado de ser assaltado, é um direito que ele tem de comprar. E ninguém pode proibir. Todos os países do mundo são liberados, exceto os comunistas, claro, né? Depois eles criticaram a interferência do governo nas terras dos índios, nos quilombolas. Pessoal, índio não tem terra. As terras são da União, as terras são do Brasil. Isso está na Constituição. Os índios estão lá, ocupam o território, tem uma reserva, mas aquelas terras são nossas, são do povo brasileiro. Então não existe esse negócio. Eles estão lá, aquelas ONGs que estão lá, os ONGs globalistas que estão lá, desviando dinheiro, explorando aqueles índios, usando os índios como massa de manobra, a explorar o minério, a biodiversidade das reservas. Isso aí é um projeto comunista, não tem nada a ver com o governo. Onde é que já se viu proibir o exército, por exemplo, de poder transitar território indígena? E os índios podem cobrar pedágio. Isso aí é balela, as pessoas não conhecem, não sabem. E depois acusaram o governo de criminalizar os direitos humanos. Não sei de onde. Isso é coisa do PSOL, do PCdoB, do PT, que querem soltar presos, traficantes, estupradores, assassinos, essas vítimas da sociedade que são protegidos essas ONGs comunistas aí, e principalmente pela ONU. Depois eles usaram o tempo todo o nome de Papa, nosso Papa globalista, que apoia ditaduras sangrentas, como inclusive a Venezuela, onde eles sabem que é uma narcoditadura, que trata o povo como animais, que manda passar o tempo por cima das pessoas. Então eles ficam defendendo esse tipo de coisa. E usando o nome do Papa, que já não está muito bem conceituado com a população. Então, no mérito do assunto, todo mundo sabe que os comunistas, os marxistas, os fascistas, nazistas, seja lá o regime autoritário que for, eles odeiam a Deus, odeiam o cristianismo. Lenin e Marx acabaram com os padres e freiras da antiga União Soviética, exceto aqueles que eram espião, é claro, né? E Marx ainda dizia que a religião era o ópio do povo. O Stalin mandou matar milhares de padres e bispos entre 1917 a 1953, quando ele morreu. E assim foi na Alemanha nazista, foi lá na China, de Mao Tse-tung, e até hoje lá na China é assim, na Coreia lá dos Kim, no Vietnã, no Camboja, sem falar naqueles países africanos lá que tem muitos países comunistas que não querem saber de religião lá, mandam matar todo mundo. Então, o Manifesto Comunista de Marx e Engels, que em 1849, ele já dizia que tinha que exterminar todas as religiões, porque o comunismo começava com o ateísmo. As religiões e o comunismo são incompatíveis. O comunismo ele é materialista, ele não é espiritualista, e ele não quer saber da religião. O Alexandre Solzhenitsyn, aquele que escreveu o Gulag, que denunciou os campos de concentrações lá da Sibéria, do regime comunista da União Soviética, ele disse que os filósofos, né, Marx, Lenin e Stalin, eles odiavam Deus e eles diziam que Deus era o ódio para a religião e o ódio a Deus era a principal forças propulsoras para o comunismo. Que Deus e o comunismo são incompatíveis, né? Os dois maiores obstáculos para o socialismo eram sempre Deus e a família, que é o que mantém a sociedade unida. E destruindo a família ou a religião, o PT tentou fazer no Brasil, os movimentos minoritários e LGBT, e regulamentando e esculhambando com as religiões através da teoria da libertação, estava abrindo caminho, pavimentando terreno para os políticos comunistas fazerem o resto. E aí entrou o politicamente correto e tudo aquilo que a gente sabe. A teoria da libertação, ela introduziu uma ideologia marxista dentro da igreja, aquele rótulo de opção pelos pobres e defesa das minorias e coisas assim. Financiado por ONGs globalistas, que bancavam o MST e todos os movimentos de cunho revolucionário que tivemos no Brasil, que ainda temos, e que apoiam governos socialistas da América Latina, o Foro de São Paulo, tiranias corruptas como a Venezuela, a Nicarágua, lá o Equador e o Brasil também, essas coisas. Então o Foro de São Paulo foi muito impulsionado com essas coisas também. E o Brasil chegou nessa situação. Então, a CNBB, diante disso, por que o presidente não pede uma audiência com
lá no Palácio Planalto para expor esses problemas, faz uma visita lá para o presidente Bolsonaro e, ao invés de criticar, tente ajudar, tente orar, tente orientar o povo. Não vão ler esse absurdo desse manifesto nas igrejas. Se eu vejo uma coisa dessa e eu estou lá, eu saio porta fora. Não quero nem ouvir uma coisa dessa. Temos que torcer para que as coisas deem certo, não para ficar mentindo, inventando coisas que eles desconhecem. Isso é coisa de estagiário. Feliz Dia das Mães a todas.